A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé e o medo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e eu vou ler dos versículos 19 a 21, que diz assim: E então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Da mesma forma que as outras pessoas, o povo de Deus, às vezes é atormentado pelo medo. Os discípulos, por exemplo, que tinham a companhia de Jesus, ficaram constantemente receosos das tempestades, das multidões, da pobreza, dos exércitos, da perda do líder. Isso lembra o dia em que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia. A noite chegou e a tempestade veio. Os discípulos tiveram de lutar pela vida, enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Até quando viram Jesus se aproximando sobre as águas, ficaram aterrorizados, pensaram que era um fantasma. Permitiram que o medo levasse a melhor. Em Davi, por exemplo, temos a história do poder da coragem, quando ele enfrentou o gigante. Mas na Bíblia também, nós temos histórias do poder do medo. A mais notável talvez seja a da delegação de espias enviada a Canaã. A maioria não conseguiu enxergar a situação da terra com a perspectiva que Deus esperava que tivessem. Então, vejamos os princípios básicos do medo e a liberdade da fé. O medo ignora o plano de Deus. Os israelitas deveriam ter tomado posse de toda a abundância e plenitude que Deus lhes desejava dar. Porém, mesmo tendo caminhado pelo deserto, enfrentado poeira e desespero, fome e sede, não conseguiram cruzar a linha de chegada. Venceram o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, mas não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser que você também chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca vai procurar obter as bênçãos divinas se permitir que o medo lhe domine a vida. Deus, em seu plano divino, quer inúmeras riquezas para você e somente o medo pode impedi-lo de tomar posse delas. Paulo registrou: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. O poder não recua diante da incerteza. O amor não é vencido. Uma mente sã não se ocupa de especulações irracionais. Deus tem um território rico, uma terra prometida, e deseja que você corra para ela com um canto de vitória e não lamento de medo. A Bíblia diz como deve ser o canto de vitória. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temeram, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. O fato é que Deus tem um plano e podemos reivindicá-lo com segurança. Mas o medo ignora esse plano. Você já viu algum príncipe tímido e medroso? Pare de viver como um órfão sem teto, se você tem as credenciais do Palácio Real. O medo distorce os propósitos de Deus.
distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva. Veja que Moisés teve uma série de problemas em relação à atitude do povo. O medo sempre revela o pior de nós. Anuncia a reclamação, a desconfiança, a acusação e o desespero. Deus proporcionara ao povo de Israel a vitória sobre os egípcios. Conduzira o povo pelo deserto. Oferecera um novo plano de vida por meio dos mandamentos que dera a Moisés no Monte Sinai. E agora estava oferecendo uma propriedade, o presente de uma nova terra para construírem uma nação. Por medo, entretanto, eles se escondiam nas tendas para reclamar das intenções de Deus. O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. E o medo também não faz o mesmo conosco? Os espias trouxeram uma imagem distorcida e contaminaram uma nação inteira. O medo é um exército de gigantes, porque se multiplica em muitos. Ao mesmo tempo, ele nos transforma em gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perdemos de vista a promessa de poder, tudo naquele que nos fortalece. Perdemos a capacidade de ver as coisas na perspectiva real. O medo, não o objeto deles, devora os seus anfitriões. O medo distorce a nossa percepção dos propósitos de Deus. Ele nos mostra a vida como se ela fosse uma sala de espelhos de um parque de diversões, só que sem a diversão. O medo desestimula o povo de Deus. O medo é contagioso. E quando você cede ao medo, transforma o mundo à sua volta num ambiente desencorajador. O medo nos faz exaurir a vitalidade das pessoas que amamos. Dos 12 homens que espiaram a terra, 10 voltaram com um relatório negativo, o qual contagiou uma nação inteira por toda uma geração. As esperanças e os sonhos dos israelitas, terra, segurança, um novo começo, ficaram arruinados durante 40 anos pelo medo de 10 homens. O medo se recusa a crer nas promessas divinas. O desafio dos israelitas era o convite do Deus que os havia acompanhado por toda a jornada. De fato, Deus os chamou de filhos de Israel, e a Bíblia nos conta que ele os levou como se conduz uma criança. Havia-lhes guiado os passos, provido comida, o cuidado da sua proteção e feito todo o possível para nutrir uma relação de amor e confiança plena. Deus desejava que os filhos aprendessem um pouco da maravilhosa jornada que é segui-lo. Mas o aprendizado sempre implica em provas. E foi o que aconteceu quando escolheram os espias. Era uma prova que revelaria se realmente o povo confiava ou não em Deus. Os filhos de Israel tinham tudo para se saírem bem na prova. Todavia, eles experimentaram um princípio que parece claro. A fé é como um recomeço. Havia gigante diante deles, os quais não os deixaram enxergar o que Deus fizera no passado, o que estava fazendo no presente e a sua palavra sobre o futuro. O medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo desobedece os princípios de Deus, porque o medo é pura desobediência. Como o medo pode ser diferente da desobediência a Deus, se esse nos deu tudo o que precisamos para andar na fé? Deus repete várias vezes na Bíblia: não temas. Quantas vezes será preciso Deus nos ordenar que não temamos? Pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Na próxima vez que você se sentir tomado pelo medo, lembre-se, junto com as demais promessas e garantias de Deus, de que viver com medo é viver em pecado. Deus nos deu princípios de fé que nos ajudam a viver com coragem. E a desobediência tem um alto preço. Para o povo de Israel, significou uma geração perdida. Deus deseja que tão somente aceitemos os presentes que Ele nos concede. E aqueles que se recusam a receber os presentes de Deus se condenam a viver uma vida irregular, errante e sem sossego pelo deserto do emprego, da comunidade e dos sonhos fracassados. Campos de leite e mel estavam à espera, mas se contentaram com menos. Então, como enfrentar os nossos temores? Enfrente o seu medo com sinceridade. Se você quiser derrotar o seu medo, terá que fazer como Davi. Apanhe as pedras e avance com ousadia. Em primeiro lugar, entenda o que está na origem do seu medo. Peça a Deus que lhe sonde o coração por você. Ele sabe onde se encontra o problema. Caso contrário, você vai simplesmente fugir. E como não pode se esconder, não há para onde fugir. Melhor assumir uma posição firme e encarar a verdade do medo. Confesse que o seu medo é pecado. A única atitude a tomar é buscar a Deus para uma confissão sincera. O salmista disse: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Caminhar com Deus é caminhar sem medo. Quando apresentamos nosso medo a Deus e o confessamos, nós também nos arrependemos. Isso significa repudiar completamente o pecado, dar meia volta e andar em outra direção. Em seguida, podemos olhar na direção dos passos que nos levam a vencer o medo. Peça a proteção que Deus prometeu. Comece a escrever e a declarar os versículos da palavra de Deus, por exemplo, que falam sobre coragem. Pedro e Paulo tiveram que enfrentar o medo. Jesus orou no Getsemane, sabendo o que o aguardava nas próximas horas. Mas todos encontraram força em Deus. E nós também podemos nos beneficiar muito com a sabedoria deles. Cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Josué e Caleb, como sabemos, eram homens diferentes, porque andavam com Deus em todos os seus caminhos. Isso fez com que pensassem e agissem de modo diferente e chegassem a conclusões diversas dos demais. Se você tem o temor de Deus, não temerá as coisas deste mundo. Se não teme a Deus, então tem medo de tudo mais. O contrário do medo é a coragem, não é confiança, é amor. A partir de agora, aproxime-se mais de Deus, através da oração e da leitura da palavra de Deus. Confie a sua vida a Jesus. Jesus pagou a nossa dívida. Podemos ter certeza disso e nos libertar do medo. Deus é vitorioso. Nós também, quando seguimos. Não temas. Há gigantes na terra, mas comparados ao nosso Deus, eles são pouco mais do que gafanhotos. Amém? Você crê nisso? Vamos agora à oração. É momento de orarmos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, às vezes, Pai, nos sentimos amedrontados, receosos, mas nós assumimos o compromisso, Pai, de quando eventualmente vier esse temor a nós venhamos nos lembrar, Pai, de que Tu és o único Deus, o Todo-Poderoso, que o Senhor prometeu para nós milhares e milhares de promessas, e a Tua palavra que diz 366 vezes, não temas. E nós, neste momento,
rejeitamos todo o espírito de medo que possa nos alcançar. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque confiamos no Deus que nos fortalece, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, para quem não haverá impossíveis. E nós tomamos posse hoje da nossa vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.